Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula ao vivo do método da programação neuromagnética, onde eu estou te mostrando como é possível identificar e ressignificar o conflito emocional que impede o seu paciente de melhorar e passar a ser um profissional que gera resultados já na primeira sessão. Se diferencia da concorrência. Tudo isso através de técnicas exclusivas que eu desenvolvi e compilei em um único método chamado de programação neuromagnética. Na aula 1, eu já te contei sobre as descobertas do Dr. Hammer sobre as doenças. As doenças, afirmando que nós não temos doenças, mas sim nós temos programas especiais, biológicos e sensatos da natureza. E o que é mais incrível em tudo isso é que isto tem um sentido biológico. E isso vai iniciar quando? Lá no DHS. O que é um DHS? É aquele conflito agudo, inesperado e sentido em solidão. E na aula de hoje eu irei falar um pouco sobre como fazer para ajudar o paciente a encontrar este momento exato, este momento do DHS durante a consulta. E isso nós vamos fazer através de perguntas, algumas perguntas bem direcionadas, e isso vai guiar e ajudar você a conduzir a sessão e ajudar o paciente a se lembrar. Então, fica comigo até o final desta aula, porque vai valer muito a pena. Quando o paciente chega lá no consultório, você vai fazer aquele procedimento padrão de início, pegando dados, informações do paciente. Depois, enquanto você está fazendo isso, você já está fazendo um procedimento importantíssimo, que é o rapport. O rapport, eu vou ensinar, eu ensino a fazer esse rapport lá durante a formação. Aqui não dá tempo. Mas aqui eu vou te explicar quais são as perguntas-chave que você deve fazer e também o que você deve observar no paciente durante toda a consulta. O importante é, enquanto você está fazendo o rapport, você está pegando os dados desse paciente, você até pode anotar alguma coisa para você não esquecer, por exemplo, datas, data de nascimento, data de casamento, essas coisas, né? Dados mais corretos, assim, mais direcionados, você pode anotar, mas procure manter o rapport com o paciente. E depois que você pegou todos esses dados, agora vem as perguntas-chave em relação ao DHS. Então, essas perguntas chaves do DHS, a primeira coisa, qual a sua queixa? Porque até agora a gente não fez essa pergunta, a gente só estava fazendo dados, né, pegando dados e também fazendo o rapport. Este é o momento principal, talvez, da consulta, é fazer o rapport. E aí vem a pergunta, qual a sua queixa principal? Em seguida, quando iniciaram esses sintomas? Aí você joga, né, uma terceira pergunta, mas não neste momento, cerca de 3 meses, mais ou menos, antes do início dos sintomas, ocorreu algum evento traumático, inesperado, que te pegou de surpresa e que você ficou assim, pensando naquilo alguns dias, até perder um pouco de sono. Observe as reações no seu paciente enquanto ele vai contando a história. Por exemplo, pupila dilatada, rubor no rosto, tosses, espirros, agitação, enfim, qualquer informação que venha do corpo dele é importante nessa hora. Bem, mas, né, são essas 4 perguntas principais que não pode deixar de acontecer durante a consulta. Mas aqui vamos fazer uma de Jack. Vamos estudar parte por parte. Sobre a primeira pergunta, né, que é fundamental, porque segundo a queixa do paciente, aquela pergunta, qual a sua queixa principal? Segundo essa queixa,
nós já podemos determinar qual é o tecido embrionário associado. Então, por exemplo, se ele falar, eu tenho uma dor no sistema músculo-esquelético, não importa onde seja essa dor, mas é uma dor no sistema músculo-esquelético. Isso já nos informa o quê? Que é tecido da mesoderme. Já se ele tem algum problema hormonal, ou então alguma questão gástrica, ou do sistema digestivo, a gente já sabe que é endoderme. Ou se for de algum sistema, né, do sistema nervoso, ou então de tecido epitelial, a gente já sabe que é ectoderme. Ou seja, já matamos a charada ali mesmo. Lógico, né, tem outras situações, mas a grosso modo, já podemos dividir desta maneira, nos 3 tecidos embrionários principais. Como a gente já sabe qual é o tecido afetado, ou é mesoderme, ou ectoderme, ou endoderme, a gente já sabe qual é o tema do conflito. E esse tema do conflito é aqueles que eu já passei lá na aula, né? Ou é uma desvalorização, ou é um conflito de contato e separação, ou é um conflito vital. Por quê? Quando nós temos esses tecidos embrionários, junto com ele, quando forma lá durante a segunda semana de vida, a gente já, vamos ser assim, gruda junto o tema de cada um desses tecidos. Então, se a gente já sabe qual é a queixa dele, a gente já sabe qual é o tecido embrionário e, por conseguinte, a gente já sabe qual é o tema daquele conflito vivido, aquele DHS vivido. E é importante saber também quando começou os sintomas, porque esses sintomas, com o início desses sintomas, a gente pode determinar mais ou menos a data do DHS. Agora, muitas vezes, a pessoa vai falar, faz um ano que eu comecei com os sintomas. Mas, às vezes, ele está se referindo aos sintomas graves, aqueles sintomas que agora ele falou, puxa, vou procurar um médico para ver o que é. Mas só que antes desse período, teve um período lá, né, de alguma coisa que estava se desenvolvendo, mas a pessoa não dá muita importância. Então, a gente tem que levar em conta também esse período em que aqueles primeiros sintomas começaram a ocorrer. E por isso que pode ser que o DHS tenha o sintoma. Começou no dia 30 de janeiro de 2020. Muito bem. Pode ser que o DHS tenha acontecido um pouquinho antes, ou pode ser que tenha acontecido já até, vamos dizer assim, uns 6 meses antes, 6, 7 meses antes daquela data do início em que eu percebi o sintoma, pode ter dado o DHS. Então, assim, chutando por alto, a gente sempre joga, eu sempre jogo uns 6 meses antes do início do que ele sentiu de sintoma. Porque o sintoma pode estar ali, mas a pessoa não dá muita importância. Então, muito bem. Então, agora eu já sei o período do DHS. Agora, tem pessoas que falam assim, sei lá, faz tanto tempo, não tenho nem ideia. Parece que eu nasci disso, faz um tempão. Muito bem, tempão é tempo pra caramba e a gente não tem, né, não dá para determinar o que é tempão para cada um, né? Então, agora você tem que pegar aqueles dados que você coletou lá no começo. Casamento, nascimento de filhos, né, quando foi o primeiro emprego, se foi mandado embora, né? Os dados ali que a gente pegou lá no início. Por quê? Porque agora a gente vai usá-los. Para quê? Para servir de referência. Como ela fala assim, quando a pessoa fala, faz um tempão, então você chuta lá. Então quando você fez festa de 15 anos? Fiz. Durante a sua festa de 15 anos, você já tinha esse problema? Não, foi depois. Então não faz tanto tempo, né? Não é desde que nasceu. Aí vai para casamento, outra festa importante. Quando você casou, você já tinha esse problema? Não, foi bem depois.
Aí você vai. E quando seu filho nasceu? Seu primeiro filho, seu segundo, seu terceiro. E vai indo, e vai indo. Você vai ver que o tempão dela não é tanto tempão assim. Faz ali 1 ano e meio. Mas pode ser que seja um tempão também. Mas aí você vai pegando, né? Ajudando a pessoa a localizar no tempo quando aconteceu o início dos sintomas. A gente tem que usar esses recursos porque quando ela fala alguma coisa tão vaga quanto faz um tempão, não dá para a gente localizar no tempo quando a pessoa começou o DHS, quando teve o DHS. Muito bem. Uma vez que agora você já tem o tecido, você já tem o tema, e agora você já tem uma data, você já tem um período. Isso quer dizer que aquela terceira pergunta que você ia fazer, você se lembra de um evento agudo, inesperado, vivido em solidão, que teve um pouco de insônia? Agora você já pode ser mais específico, não pode? Então, agora você já pode perguntar, você se lembra se há 6 meses antes dessa data, no início ela falou 30 de janeiro, então você vai para trás, olha, de julho até janeiro, durante esse período, você teve algum evento, vamos dizer que ela veio com uma queixa de mesoderme, você teve algum evento agudo que te pegou de surpresa, em que você se sentiu impotente, desvalorizada, e que não pôde reagir? Pronto, agora você foi bem específica, você deu uma data, um período de data e um tema. Agora a pessoa, ela liga, Lé com Cré, né? E aí ela, pimba, eu já sei o que é. Muito bem. Então, quando a pessoa, ela tem esse momento, aí você tem que ficar atenta ou atento a aquele evento. No momento em que você fala isso, você já estala olho, ouvido. Por quê? Porque agora você está esperando ela reconhecer o DHS. Pode acontecer 2 opções aqui. Ou ela reconhece o DHS e escancara e ela vai querer se livrar daquilo, ou ela vai, pum, jogar para debaixo do tapete de novo e não vai querer pegar aqui. Nessa hora vai ter algumas reações, né? Porque quando ela quer escancarar, ela realmente escancara. Daí tem lá cada um vai reagir de uma forma nesse momento. Mas quando ela fecha, ela vai fechar, né? Não é assim? Não precisa ser com tanto exagero como eu fiz aqui, né? Mas ela vai de alguma forma fechar os braços, cruzar as pernas, fechar o peito. Por quê? Porque nesse momento ela está te falando, eu não quero mexer nisso. Deixa aí, porque dói muito. Quanto mais a pessoa quer esconder, mais dói, mais tá pegando aquilo lá. Aí, né, a gente vai fingir que não percebeu nada. Continua, né? Com aquela conversinha fiada aqui, tarará, tarará, mas sempre pegando o tema, sempre buscando o tema. Nesse momento a gente tem que ser muito sutil, por quê? Porque a pessoa já se fechou. Você até pode, né? Até teve uma vez que aconteceu isso comigo, né? No momento que era para acontecer, a pessoa fez exatamente isso. Fechou os braços aqui, cruzou as pernas. E ainda levantou aqui, ó. Quando levanta aqui, a pessoa, né, enfiou a cabeça para baixo, igual a tartaruga, né? Enfiou a cabeça dentro do casco, fechou os braços, cruzou as pernas e daqui não sai mais nada, né? Então, é bem isso, Cristian, quando a pessoa realmente não quer contar. Ela entrou, né, deu uma de tartaruga. Aí a gente pode quebrar as pernas dela, né? Quer dizer, é uma das opções. Eu perguntei para essa pessoa, quando ela fez isso, ela
Eu perguntei para ela, doeu muito, né? Tanto que você fechou tudo, entrou na casinha de novo. Aí nesse momento ela viu que eu percebi a reação dela. E aí foi onde desmonta. Mas isso não dá para dizer, sempre use esse argumento. Ali naquele momento eu senti que eu podia usar esse argumento. Pode ser que com outras pessoas a reação vai ser levantar e ir embora. Então a gente tem que ter também essa sutileza de perceber se eu posso usar uma frase assim de impacto para, já que ela me deu uma resposta assim tão ruim, então vamos quebrar de vez, né? Ou quebra de vez ou vai embora. E aí quebrou. Aí ela começou a abrir. Mas tem pessoas que pode levantar e ir embora. Ou se fechar cada vez mais, daí não responde, daí não quer mais saber, daí já, né, cortou. Vai ter reação para tudo. E isso a gente tem que ter, por isso que a gente tem que ter essa sutileza, essa sensibilidade para perceber, essa pessoa posso fazer isso, essa pessoa eu não posso fazer isso. Lógico que isso vem com experiência. Não dá pra gente falar, quando a pessoa for assim, você faz assim. Quando a pessoa for assado, faz assim. Não tem como a gente dizer um padrão, porque isso é muito no momento, muito na hora que você tá ali sentindo. Se tá doendo demais, né? Porque normalmente quando a pessoa se esconde assim, ou dói demais, ou a pessoa tem orgulho demais. A pessoa não sei, ela não quer perceber que ela tem aquele problema, ela não quer encarar o problema de fato. E a gente tem que respeitar isso, não tem como a gente invadir isso se a pessoa não quer falar. Então, nesse momento, a gente precisa estar atento, né, ali nas reações do paciente para a gente começar a conduzir esse paciente ali, né, na sua trajetória rumo ao DHS. Você já encontrou DHS? Muitas vezes não. Você encontrou o evento causador do DHS, mas você ainda não chegou no DHS. Qual a diferença? A diferença é que tem o evento, né? Mas, às vezes, você, igual teve uma vez, vou contar, né? A pessoa já veio com vários atendimentos. Ela já tinha feito germânica, já tinha feito tratamento com psicologia, com psiquiatria, já tinha passado por um monte de coisa. E ela sempre dizia, né, que ela já tinha tratado a raiva dela, porque era raiva, ela já sabia qual era o DHS, que ela sabia qual era o evento, qual era o DHS, e que o sentimento dela era raiva. Aí eu perguntei, bom, se você já encontrou o seu DHS, seu sentimento era raiva, você já tratou tudo isso, qual que é o teu problema então? Mas não resolveu. Então, a questão é, se não resolveu, o sentimento não era raiva, concorda comigo? Porque se fosse o DHS fosse a raiva, já teria sido tratado. Mas ela sabia qual era o evento estava certo? Estava certo, mas o sentimento não era raiva. Então, ela fez todos os tratamentos baseados na raiva. Porém, veja, isso eu sempre falo para todos, né? A raiva, ela é uma consequência. Ela não é um sentimento. É um sentimento, mas é um sentimento de consequência. Eu fico com raiva porque eu tenho uma frustração. O meu verdadeiro sentimento no THS é uma enorme frustração ou mágoa. Isso gera a raiva. Então, ela tratou a raiva, mas não tratou o DHS. Qual é o DHS? A mágoa e a frustração. No momento em que ela percebeu que o problema dela era a frustração e a mágoa, aí ela desabou. Porque até então ela estava armada, porque raiva, 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 até hoje com aquela raiva. E aí quando a pessoa fala, puxa, mas é frustração,
o meu DHS é frustração. E aí você consegue encontrar o DHS. Então, tem o evento, tem até talvez uma reação, como uma raiva, mas não é o DHS. Então, esse DHS você tem que encontrar. Agora, sou eu que tenho que encontrar? Não, é a pessoa, né? Eu não falei que era frustração. Eu só fui, né, questionando, deixando a pessoa falar. E isso é importante, porque quando você começa, quando ela entra no evento do DHS, ela está indo numa espiral, né? Ela está indo numa espiral para chegar lá no DHS. Você estava lá? Você, terapeuta, estava lá? Não. Então a gente não pode se intrometer. No máximo, eu sempre falo, né? Eu sempre vou conduzindo. Mas que condução que é essa? É, muito bem, continue, muito bom, e muito bom, que ótimo. E vai incentivando essa pessoa através do muito bom. Por quê? Porque o nosso cérebro adora ser elogiado, adora estar certo, adora receber esse incentivo de muito bem, que ótimo, que bom. Quanto mais você fala, mais ele vai, mais ele vai, mais ele vai. Por quê? Porque é um incentivo que eu estou dando, mas eu não estou me intrometendo ali, na história, porque eu não estava lá. Porque a hora que eu entro e vou dar um palpite, mas eu acho desmanchou tudo. Por quê? Porque o cérebro falou, opa, mas essa pessoa não estava aqui, né? Que interferência, que ET é esse que apareceu aqui no meio da minha situação? Então, a gente não pode jamais entrar ali. Você só pode conduzir. Muito bem, continue, e aí? E vai, né? Como se a gente tivesse, né, aquela questão, né? Vai, vai, vai. Só isso que a gente pode fazer. E o muito bem funciona em todas as situações. O muito bem, o ótimo, né? Porque isso incentiva a pessoa a ir cada vez mais fundo. Porque ali ela está assim, está toda aberta, né? Então você está ali já fazendo todo um trabalho. E quando ela chega lá realmente no DHS, quando você percebe, né, que ela fica rodeando, igual essa senhora ficou rodeando. Eu já sabia que era frustração. A gente, quando começa, você já sabe que depois dela falar tudo aquilo, que fez milhares de tratamentos, que tratou raiva, ficou 6 anos tratando raiva na psicóloga, eu falei, bom, se tratou todo esse tempo um negócio que era raiva, por que ainda tem? Aí, descartei aquilo na hora, né? Começando a ouvir, tá aí, pimba, é frustração, é mágoa isso. Aí vamos procurar onde é que está isso, né? Vamos procurar, você já sabe, mas ela não sabe. Então vamos incentivar ela a falar, sentir, expor, até que ela chegou naquele evento e ela ficou parada. Parou. Aí ela falou, tá vindo uma palavra aqui. Aí que ela falou, frustração. Aí ela desabou, plof, DHS. Então, quando a gente começa a fazer, o nosso papel, na verdade, é de ouvir e incentivar. Mas a gente sabe por onde tem que conduzir. Né? Porque você começa a perceber que ela está em outro redemoinho, você tira ela, traz de novo para cá. Mas voltando, né? Coloca ela de novo na situação. Por quê? Porque as pessoas têm vários redemoinhos, né? Aí ela mistura redemoinho, traz um daqui, põe aqui, e aí você começa a perceber que ela está querendo escapar, né? Porque ela está trazendo informações de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. E a gente tem que estar atento. Então, você espera ali um pouquinho para ver se tem alguma relação, não tem? Voltando aquele assunto. E aí? Como? E aí? Continua. E aí ela continua. Então, toda hora você tem que resgatar a pessoa para trazer de novo no redemoinho que ela está. Isso são tentativas de fuga.
Então, tentativas de querer sair, né? Então, é isso, né? Então, existe essa questão de que você precisa deixar, fazer esse passo a passo, fazer esse evento acontecer. E agora, depois que você encontrou esse DHS, o que você vai fazer? Você vai fazer a colocação dos ímãs. Por que a colocação dos ímãs? Porque eu tratei bastante pacientes psíquicos, né, com doenças psíquicas, psiquiátricas, desculpa. E eles são muito agitados, né? Não para, fica 5 minutos, já quer sair da maca, já quer descer, já quer... São agitados. E o uso da agulha era muito ruim com esses pacientes, porque era um tal de correr lá e tirar a agulha e tal. Então eu passei a usar ímãs nesses pacientes. E foi um resultado muito bom, porque na acupuntura eu uso esse procedimento desses pontos, como eu falei lá na aula 1, os pontos do Bianchi, os pontos fantasmas de Bianchi, que era justamente na época dele, 400 anos antes de Cristo, era para tratar, né, uma invasão de fantasma que ia e fazia a pessoa sair fora da casinha. Então, eles chamavam de fantasma. Então, eu usava esses protocolos, esse protocolo especificamente para doenças psíquicas, psiquiátricas, com ímã. E comecei a perceber que não era só para isso, eu podia tratar também uma depressão, tratar uma síndrome de pânico, tratar vários problemas também com ímã. Quando eu comecei a juntar com a reprogramação, com a ressignificação dos conflitos, aí foi assim, tá, era uma coisa até medonha de ver, né? Uma coisa assim, nossa, era muito impressionante a rapidez com que o paciente melhorava daquelas condições, né, psiquiátricas. E o uso do ímã junto com a ressignificação é algo assim realmente impressionante, porém eu preciso acertar a declaração a falar. Essa declaração tem que ser baseada no DHS, não pode ser assim uma coisa do além. Ah, vou pegar uma declaração porque eu achei bonita, tipo aquelas mensagens, né, livro de mensagens, vou falar. Não é, tem que ser específico daquela pessoa. Por quê? Porque você tem, lembra lá que é como o DHS, ele vai criar um programa biológico. Esse programa biológico tem um sentido biológico para ele estar acontecendo e é um programa que agora vai ficar rodando no automático. Eu nem percebo mais que ele existe, mas ele vai estar lá rodando o tempo todo. Eu preciso, né, como computador, passar um antivírus ou formatar tudo e colocar um outro programa. Na verdade, a gente não formata, a gente passa um antivírus e coloca um programa novo. Pronto. Por quê? Porque é bem específico daquele programa. E isso você vai ver um resultado assim, muito rápido, muito impactante, né? E aqui é assim, a colocação do ímã, vocês viram lá, é muito fácil. Isso até criança coloca, desde que a gente fala, coloca aqui, 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 ele vai lá e coloca. Então, não precisa ter nenhum conhecimento, apesar de ser um ponto de acupuntura, são pontos fáceis de localizar, são pontos fáceis de acessar, não há nenhum problema. Alguns pontos coloca em cima da roupa mesmo, sem problema nenhum. Então, os ímãs é bem fácil. A única coisa que deixa um pouquinho ali, uns 10 minutos para aquilo, né? Como é um campo eletromagnético, ele tem que regular esse campo eletromagnético, porque diante de toda doença, de distúrbios, de, né, mudança por exemplo, uma produção de massa, como no câncer, ou aumento de função, ou diminuição de função, não importa o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. O campo eletromagnético vai se desestabilizar. E a gente precisa que esse campo esteja estabilizado para que a gente possa fazer a ressignificação. Porque senão, vamos dizer assim, né, o nosso campo eletromagnético está tudo bagunçado. Aí vai dar interferência, vai, né,
Sabe assim, quando tem, igual rádio, né? Aí tem muito vento, aí começa a dar interferência. É a mesma coisa, né? Se o campo eletromagnético nosso tiver desestabilizado, tiver desequilibrado, vai dar interferência no nosso falar e no entendimento. A gente precisa que esse campo eletromagnético esteja realmente equilibrado para aquilo entrar assim, como uma luva, entrar realmente de modo perfeito, certeiro, sem interferência de nada. E isso a gente faz usando esse protocolo, apesar de eu não gostar muito da palavra protocolo, mas esses pontos fantasmas de Bianchi-Comines. Isso vai equilibrar bastante esses campos eletromagnéticos, né? Deixa eu só responder aqui a Maria Alice. Como que eu percebi que era frustração? Diante da história que ela tinha, da queixa que ela tinha, a gente sabe que era tecido da mesoderme. Tecido da mesoderme é desvalorização, é impotência, e isso gera muita frustração. Então, a gente já sabe de antemão que existe ali uma impotência, existe uma desvalorização, uma frustração, também. No contexto, a gente sabe direitinho que é uma frustração. A pessoa não sabe, mas a raiva sempre ela vem por conta de uma frustração. E a raiva, veja só, a raiva ela vai nos impelir a reagir ou com uma ação, ou pelo contrário, com uma reação, né? A gente ou vai se encolher e vai ser subjugado ou submetido, ou você vai reagir. Então, a raiva faz essas duas ações, ou encolhe ou luta. Isso é movimento, isso é tecido de mesoderme. Tecido de mesoderme é movimento, é locomoção. E quando eu fico impedido da minha locomoção, ou seja, submisso àquilo, ou vou para a luta e acabo perdendo também, então isso vai gerar muita frustração na gente, tá bem? Então é por isso que eu sabia que era frustração a causa lá o DHS, e não a raiva. A raiva é uma consequência, só isso, ok? Mas isso tudo, assim, em termos de emoções, o que vai sentir, essas coisas, existe também um passo a passo. Olha, quando for assim, lógico que não é algo assim 100%, mas a maioria das vezes vai acontecer isso. E por quê? Porque lembra que eu falei que é um passo a passo, que é um método passo a passo? E nesse método eu juntei várias técnicas, inclusive a acupuntura. Como acupunturista, eu não posso deixar a informação da acupuntura para trás. Então, tudo que eu pude agregar da acupuntura para o método, eu agreguei. E a acupuntura, né, a medicina chinesa também é altamente, ela tem uma questão assim bem grande em termos de emoções. Então, lá na medicina chinesa, já há 3.000 anos, já se fala que as doenças são causadas por emoções. E se a gente tem emoções na medicina chinesa, o Dr. Hammer está falando de emoções aqui também. Você junta chinesa com germânica, gente, dá uma coisa de louco. Aí você junta ainda ímã, aí, né, campo eletromagnético, aí você não tem para ninguém. Não tem como junta, né, Alemanha, China e biomagnetismo da Terra. Como você quer perder essa guerra? Não tem como, né? Então você vai muito fundo nessa questão da emoção, não é da doença, da emoção. Então, o entendimento da medicina chinesa das emoções, o entendimento dos DHS do Dr. Hammer, casou perfeitamente. E eu trouxe todo esse conhecimento. Vai fazer acupuntura, a gente não vai fazer nada. Mas vamos usar todo esse conhecimento para quê? Para facilitar você encontrar uma emoção, para facilitar você localizar uma emoção, para você justamente essa. Como que eu sabia que era frustração?
porque eu sabia que era raiva, né? Ela estava falando que era raiva, e a raiva é frustração. Isso dentro, numa visão já da medicina chinesa, entendeu? Então, pela medicina chinesa, você pode categorizar. Isso aqui é sentimentos, né, de determinadas coisas, isso aqui é de outro, isso aqui é de outro, isso aqui é de outro. Você consegue determinar isso. Isso aqui é de mesoderme, isso aqui é de endoderme, isso aqui é de ectoderme. Simples assim, passo a passo, de uma forma bem lúdica, porque eu gosto de ensinar de maneira lúdica. Eu não gosto muito de ser catedrática, assim, tem que ser assim. Eu gosto de contar história, eu gosto muito de fazer comparações, né? Então, isso eu acho bom. Quantos graus que eu uso? Esses ímãs, eles têm 3.000 graus, né? O que eu uso assim, eu pedi para fazer nessa formatação, vamos dizer assim, de ímãs, eu uso bastante tempo, então eu pedi essa quantidade específica, num tamanho específico também, para que seja de fácil colocação, fácil levar, você pode carregar no bolso isso sem problema nenhum. Então, isso é um material exclusivo que eu envio para o aluno, assim que, né, alguns dias depois da matrícula, nós temos lá um período. Passado esse período, a gente envia, então, o material que vai, os ímãs, vai todo o material bem bonitinho para vocês começarem a usar. E no curso eu já fiz bem diferente, porque eu já começo, né? Lógico, vai ter o início ali com a apresentação, com as 5 leis e tal. Mas a gente já começa na prática também, porque na hora que a gente inicia o primeiro sistema, que é o sistema respiratório, aí vocês já estão com imã e vocês já podem fazer a prática. Já tem a prática ali, as aulas de prática para você tratar, por exemplo, as doenças do sistema respiratório. Então, e aí a gente vai. Quando chegar lá no último, você já não precisa nem assistir as práticas, você já sabe tudo. Mas é um passo a passo, né? Por isso a gente vai sempre evoluindo, evoluindo, evoluindo. No curso você tem que fazer na sequência, não pode pular, tem que fazer na sequência, porque no passo a passo do outro sistema eu vou falar coisas que eu não falei no primeiro, então tem que ir no passo a passo, tá bem? Então eu queria aproveitar esse momento para falar um pouquinho, né, sobre esse período que a gente está vivendo. Então, esse período da quarentena é um período que não está sendo muito fácil de lidar para muita gente. Todos nós estamos passando aí por vários desafios, por várias questões que a gente precisa superar. Porém, né, todo problema sempre traz uma oportunidade também. Até tem a novelinha que está passando agora, né, o Eita, um Mundo Bom, que agora todo mundo em casa assiste novelinha, né? Então tem lá o moço que fala, né? Toda coisa ruim vem para poder melhorar. Então é exatamente isso, né? Todo problema tem uma oportunidade e que a gente precisa enxergar, vai enxergar também quem quer e quem quer enxergar essa oportunidade, né? Então, o que nos impede de ver essa oportunidade? Muitas vezes é o medo, o pessimismo. Hoje em dia, o pessimismo está muito em alta. E a gente não pode escolher ficar do lado do pessimismo, né? Isso tudo é uma questão de escolha também. Você, na verdade, escolhe, né? Eu quero ser aquele que estou me deixando levar pela época, por essa época assustadora, né? Muito pânico, e alimentando essa questão de vai faltar, vai faltar, vai faltar, esperando sentado. Muitas vezes as pessoas estão esperando, assistindo, nem assistindo, né? Ficar 1 hora ali procurando um filme no Netflix para assistir, ou então a gente pode escolher fazer a diferença e utilizar esse momento para alavancar nossa profissão, a nossa carreira, melhorar,
conhecer mais coisas. Para quê? Para a gente estar preparado. Vamos precisar de todo esse conhecimento lá na frente? Com certeza. Essa evolução não é para todos, essa evolução é para quem escolhe evoluir. Para quem escolhe ficar lá, enfiado no sofá, vai ser, é que nem assim, né? É igual o gado, né? Vai ser que nem o gado. Agora, eu não quero ser o gado, eu quero evoluir, eu quero usar isso para plantar o meu futuro agora. E se a gente já tem que ficar em casa mesmo, então vamos usar isso da melhor forma possível. Então, por isso eu te convido para ser esse que vai se esforçar, que vai estudar mais, que vai se dedicar e voltar com força total quando tudo isso passar, o que vai passar. Então, não importa quando que vai acabar tudo isso, o importa é o que você vai fazer até lá. Para quê? Para fazer a diferença lá no momento em que acabar tudo isso. Tá bem? Então, gente, um grande abraço.